O parlamento da Coreia do Sul aprovou o impeachment do atual presidente interino. Agora são 2 líderes destituídos em menos de 2 semanas. O primeiro-ministro, Han Duck-soo, assumiu a liderança do país, mas ficou só 13 dias no cargo, depois que o parlamento tirou os poderes do então presidente Yoon Suk-yeol. O impeachment do presidente interino aconteceu porque ele se recusou a nomear juízes para dar continuidade nas investigações do antecessor. O ministro das Finanças é o próximo na linha para assumir a presidência em exercício de acordo com a lei sul-coreana. Quem chega para fazer uma análise sobre esse e outros assuntos é o Lier Ferreira, professor dos cursos de Direito e Relações Internacionais do IBMEC, no Rio de Janeiro. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. É um momento complicado que enfrenta a Coreia do Sul politicamente e também em relação à Coreia do Norte, uma vez que a tensão aumentou ainda mais recentemente entre os dois países, né? Pois é, Kelly, boa tarde a você, boa tarde àqueles que nos acompanham, espero que todos tenham tido um ótimo Natal. É uma situação bastante delicada que nós estamos vivendo na Península Coreana. Por quê? Porque, por um lado, como você acaba de dizer, a gente está vendo uma Coreia do Norte se fortificar militarmente, né, se fortalecer do ponto de vista bélico-militar, inclusive adestrando tropas, né, do ponto de vista concreto, lá no fronte russo-ucraniano, para onde milhares de soldados da Coreia do Norte, né, se deslocaram para lutar em favor dos russos. Então, esse é uma preocupação, porque nós sabemos que a Coreia do Norte, além, né, de ter um exército regular bastante vasto, bastante grande, ela também é uma potência nuclear. E soma-se a esse fato a crise política interna, uma crise política um pouco sem precedentes, né? A gente não tem notícias recentes, né, de 2 impeachments, né, num espaço de menos de 15 dias. É uma situação bastante delicada. A legislação, né, está sendo seguida, então aquele que ascende ao cargo nesse momento é exatamente aquele que é determinado, o ministro das Finanças, né, nos termos da Constituição sul-coreana, mas a governabilidade desse país, que é uma das joias, né, da economia asiática, um dos países mais prósperos do mundo, né, um país com uma capacidade científica e tecnológica muito grande, né, está sendo dilacerada por dentro por problemas internos, né, vinculados inclusive a casos graves de corrupção, dentre outros elementos, é muito grave. E a questão se torna ainda mais grave, né, quando nós temos aí a perspectiva, né, de que o presidente interino, o Choi Sang-mok, ele deverá pedir ao Exército para ficar em alerta máximo, né, contra alguma possibilidade de provocação da Coreia do Norte. Então, assim, uma crise política interna, né, somada à perspectiva de uma crise militar com seu principal rival e vizinho, né, nos deixa realmente com a lanterna vermelha acesa e um foco, um olhar muito privilegiado sobre a Coreia nesse momento, que é um país muito importante. Agora, professor, essa crise política, ela não é a única, não. Olha essa notícia. O presidente da Alemanha dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. Frank-Walter Steinmeier marcou as novas eleições para o dia 23 de fevereiro do ano que vem. Ele insistiu que o país precisa de estabilidade política e lembrou os desafios do futuro governo, como a instabilidade econômica, a guerra na Ucrânia e os debates sobre imigração. A dissolução, que já era prevista, acontece dias depois do chanceler Olaf Scholz ter perdido o voto de confiança dos parlamentares depois de demitir o ministro das Finanças. Professor, a gente está falando de um país que é uma potência, ou seja, é muito importante para toda a Europa e que vive também esse período de grande instabilidade. Pois é, Kelly, a preocupação é muito grande. No caso da Alemanha, realmente, a gente está com uma preocupação assim, além do limite. Por quê? Porque essas eleições antecipadas, elas deverão ocorrer ali no dia 23 de fevereiro do ano que vem. Né? E as pesquisas, né, que estão sendo feitas, né, pelas agências internas da Alemanha dão a possibilidade de que a direita e a extrema-direita, né, uma direita de cunho nazifascista, né, tenha uma representatividade muito grande na Alemanha, né, algo que não acontecia, né, desde os anos 30, quando nós tivemos a ascensão de Adolf Hitler ao poder. Então, assim, isso tem deixado os europeus muito preocupados,
isso tem deixado a comunidade internacional muito preocupada, porque não é apenas uma crise na principal potência econômica europeia nesse momento e que vem sendo muito impactada principalmente pela escassez do fornecimento do gás russo, com o qual a Alemanha financiava o seu desenvolvimento e o seu bem-estar social, do ponto de vista energético, a um custo relativamente baixo. Então, existe uma crise econômica na Alemanha, existe uma crise social que deve ser agravada, inclusive agora no contexto da chegada do inverno. Nós sabemos que o inverno europeu é um inverno muito rigoroso e o gás russo tem sido, historicamente, a principal fonte de energia para subsidiar ali a questão climática, do ponto de vista do interno ali, os aquecimentos domésticos, a produção industrial, dentre outros elementos. Então, assim, esse gás era muito importante. A Europa continental não tem petróleo, então ou é gás ou é carvão, que é um poluente, um combustível caro, enfim. E esse medo de nós termos a ascensão de uma extrema-direita de caráter nazi-fascista na Alemanha é muito grande. Então, assim, a Alemanha vive uma crise, claro que não se compara com uma crise, por exemplo, que a gente possa ter no Brasil, do ponto de vista econômico, pela potência que é a Alemanha. Mas essa crise ela é viável, ela é real, ela impacta positivamente alguns aspectos, como a relação entre o Mercosul e a União Europeia, por um lado, mas ela tem impactado muito negativamente do ponto de vista da política interna da Alemanha. Então, assim, é essa a grande preocupação. O Bundestag, que é o parlamento alemão, ele tem 736 assentos, e se isso for ocupado por grupos de direita e de extrema-direita, teremos aí uma perspectiva de radicalização, inclusive no que diz respeito da postura da OTAN em face ao conflito russo-ucraniano. Então, tudo isso nos deixa muito preocupados. Estamos vivendo, de fato, um momento em que o mundo passa por transformações e câmbios muito significativos, Kelly. São muitas mudanças, Inclusive, em relação à Alemanha, a gente sabe da importância do país para o apoio à Ucrânia contra a Rússia nessa guerra. E o presidente russo disse que o país está aberto a uma proposta da Eslováquia para sediar as negociações de paz com a Ucrânia. Nessa semana, Vladimir Putin recebeu o primeiro-ministro eslovaco no Kremlin. Robert Fico se ofereceu como anfitrião para as reuniões que podem discutir o acordo. Fico é um oponente declarado do apoio militar da União Europeia à Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticou a visita e disse que a Eslováquia quer ajudar a Rússia na guerra. O ministro das Relações Exteriores da Eslováquia disse que o país busca uma solução pacífica para o conflito e que os comentários de Putin representam um sinal positivo para o fim da guerra. Qual é a sua avaliação, professor? Olha, eu vejo que a Europa está se colocando cada vez mais num beco sem saída. Porque, por um lado, nós temos aí, proximamente, Trump assumindo a presidência dos Estados Unidos, com algumas declarações que eram muito preocupantes, em relação, por exemplo, a apossar-se do Canadá, apossar-se da Groenlândia, impedir a liberdade de navegação no canal do Panamá. Então, tudo isso são questões que a gente sabe que são preocupantes. Por que eu estou citando o Donald Trump nesse momento? Porque até aqui nós tínhamos no Donald Trump um agente capaz de promover ali algum tipo de diálogo entre a Europa e a Rússia, numa tentativa de retirada aí desse conflito russo-ucraniano do mapa das ameaças que estão postas aí ao mundo livre nesse momento. Nós sabemos que o Trump não é exatamente um pacifista, mas ele sinalizou ao longo de todo esse período a possibilidade de retirar uma parte grande do apoio militar e financeiro dos Estados Unidos à OTAN e, muito particularmente, à Ucrânia nesse momento. E isso seria, enfim, um elemento de pacificação dessas relações, porque a Ucrânia não tem condições de enfrentar a Rússia pelos seus próprios meios, dependendo do apoio logístico, financeiro, militar, enfim, que é dado pela OTAN. Então, se os Estados Unidos diminuem isso,
a OTAN também teria problemas em manter. Ora, se esse quadro que está se anunciando agora, com crise na Alemanha, como nós acabamos de analisar, vai colocando a Europa assim numa sinuca de bico, né? Numa saia muito justa. O que a Europa vai fazer em relação a esse conflito? Então, por um lado, a gente gostaria muito que nós tivéssemos aí essa tentativa de paz com todos os parceiros sentados à mesa. Isso significa russos, ucranianos, europeus, norte-americanos, todos juntos dialogando para a paz. No entanto, aquilo que vem, não é, da União Europeia nesse momento, e muito particularmente aquilo que vem da OTAN nesse momento, é um acirramento do conflito. Então, assim, a gente fica numa sinuca de bico, a gente fica numa situação analítica muito difícil, porque, por um lado, a única esperança de paz que nós tínhamos nesse conflito no curtíssimo prazo era a eleição de Donald Trump, né? Se o Trump não vem com esse espírito, iniciativas como essa, né, da Eslováquia, cujo a sede fica em Bratislava, né, talvez não logrem os êxitos que nós gostaríamos. E é necessário, Kelly, que esse conflito no leste europeu, o conflito entre russos e ucranianos, seja estancado imediatamente, porque os desdobramentos possíveis deste conflito, tanto do ponto de vista bélico-militar, com a utilização de bombas e mísseis cada vez mais poderosos, se não armatáticas nucleares, além do drama humanitário que ele vem produzindo dentro da Ucrânia e também na Rússia, onde, né, a população russa já começa a sofrer muito duramente os impactos disso. E as preocupações que isso gera no mundo são muito grandes. Então, assim, nós temos que apostar na paz. Infelizmente, mesmo essa tentativa da Eslováquia talvez não seja forte o suficiente para encontrar a paz que todos nós gostaríamos e da qual o mundo está muito precisado. Todo mundo torce pela paz, né? Inclusive, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia fez um alerta ao novo governo norte-americano. Segundo o representante, Donald Trump assumiu uma posição radical sobre o tratado de proibição dos testes nucleares durante o primeiro mandato. Na época, então, o presidente considerou retomar os testes com esse tipo de armamento. O vice-ministro afirmou que essa política dos Estados Unidos é extremamente hostil. Ele ainda alertou que a flexibilidade no objetivo de garantir a segurança do país não contém qualquer exceção. O Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares foi assinado pela Rússia em 1996 e ratificado em 2000. Os Estados Unidos assinaram o tratado em 1996, mas não ratificaram. No ano passado, o presidente russo revogou a ratificação do acordo. Ele afirmou que a Rússia não retomaria os testes nucleares, a menos que os Estados Unidos também o façam. Veja, tem hora que parece que Rússia e Estados Unidos tentam uma aproximação através de declarações, não é? De ambos os governos, aliás, do novo governo, futuro governo com Trump, né, chegando aí, mas por hora sempre vem alguma frase também de efeito. É a Rússia já tentando marcar algum território, prevendo possíveis mudanças com a chegada do Trump, professor? Olha, Kelly, nós já vimos a Rússia mudar a sua doutrina de utilização nuclear, de armas nucleares recentemente, né, facilitando a utilização dessas armas. Nós sabemos que, do ponto de vista histórico, a maior bomba nuclear já testada na história da humanidade, né, foi feita pela antiga União Soviética, né, da qual a Rússia é a sucessora histórica, e esse teste se deu em 1961. Então, nós sabemos, né, que a capacidade nuclear da Rússia é muito grande, inclusive com bombas de grandes proporções, cuja magnitude destrutiva é até difícil de ser analisada pelos principais analistas. Sabemos também que, fora do universo nuclear, tanto os Estados Unidos, com a Moab, a mãe de todas as bombas, né, testada primeiramente em 2003, quanto a Rússia, com a chamada pai de todas as bombas, né, uma bomba convencional 4 vezes mais poderosa, né, do que a bomba norte-americana, foi testada alguns anos depois, em 2007. Olha, isso nos deixa numa situação bastante preocupante. Por quê? Porque nós sabemos que no acirramento dos conflitos entre russos e ucranianos, principalmente com o envolvimento crescente, né, de europeus e norte-americanos pela via da OTAN, que é onde, né, esse apoio está sendo colocado, a gente teme aí a radicalização desse conflito. Esses dias, o Vladimir Putin deu uma declaração muito preocupante. O que ele disse?
ele disse que pode utilizar os chamados mísseis Oreshnik, né, que são mísseis muito difíceis de serem captados pelos sistemas de defesa que estão postos à disposição da Ucrânia pelo Ocidente e, claro, também dos sistemas de defesa utilizados, né, pelos países da OTAN, principalmente pelos Estados Unidos. Então, assim, a utilização de armas, né, cada vez mais sofisticadas, como esse sistema de mísseis Oreshnik, que já foi colocada pela Rússia como uma possibilidade concreta, né, o Putin foi até diplomático, né, não estamos com pressa de utilizá-las, né, porque elas foram criadas para contornar problemas específicos, mas ele foi muito claro, não descartamos este uso amanhã ou depois, se a necessidade surgir. Então, Kelly, se esse conflito não puder ser estancado, né, se os problemas que envolvem, por um lado, Ucrânia, OTAN e Estados Unidos, né, Ucrânia, Europa e Estados Unidos, e a Rússia, por um outro lado, não puderem ser equacionados, e se o Trump não chegar, de fato, com aquela perspectiva, digamos que mais pacifista ou pacificadora, talvez seja a melhor palavra, que nós esperamos até aqui, podemos ver um acirramento do conflito com armas cada vez mais poderosas, com uma capacidade de destruição humana cada vez maior, infelizmente. Kelly. Vamos seguir avaliando sempre. Professor, muito obrigada. Foram várias entrevistas durante o ano, sempre com muita informação. Obrigada mais uma vez, um feliz ano novo e até a próxima. Felicidades, Kelly. Muito obrigado pela oportunidade de conversar contigo e conversar também, claro, com a nossa audiência aqui na Record News. Um abraço, feliz 25 para você. Obrigada, igualmente.